com a presença da nossa irmã Olga Lira, que irá conversar conosco na noite de hoje. Estamos, a partir desta quinta-feira, iniciando uma programação dedicada ao aniversário de nossa casa, que agora, no final do mês, vai completar 55 anos de trabalho de labuta, junto à espiritualidade maior, que também tem nos dado assistência e dado a oportunidade de cada um de nós exercer a caridade e o sentimento de fraternidade. Há 55 anos atrás, aqui na rua Doutor José Maria, quase inabitada, 3 amigas se interessaram pelos fenômenos espirituais. Eram elas Estela Bregenfeld de Carvalho, a fundadora dessa casa, Julieta Santino de Souza, amiga íntima de comadre, naqueles tempos as amizades se transformavam em comadre, e Alva Chaves, todas elas jovens casadas, com os primeiros filhos ao preencherem a sua vida. Mas uma delas teve o seu despertar para o lado do espiritismo. E essa forma dela vivenciar, de estudar o espiritismo, despertou a atenção das amigas. E passaram a frequentar uma casa, que não foi essa agora, a nossa, passaram um tempo lá, e com o passar dos anos, vieram a fundar este centro, com o nome de Centro Espírita Oriental Antônio de Pádua. Por que oriental? Porque os espíritos que trabalhavam com elas eram do Oriente, eram árabes. Aí foi uma forma que elas encontraram de homenageá-los. Passou então a casa a dedicar uma assistência com um atendimento fraterno a pessoas amigas, conhecidas delas. E assim foi aumentando o número de frequentadores e finalizou na casa que hoje nós temos. Casa essa dedicada ao trabalho da caridade, do bem ao próximo. Estamos iniciando nesse mês de maio uma homenagem a Maria, mãe das causas impossíveis. Por que causas impossíveis? Porque tudo aquilo que a gente deseja, de uma forma ou de outra, que não conseguimos realizar, a gente recorre a ela. Maria, interceda por mim junto a vosso amado Filho Jesus. E eis que ele a escuta e com amor, carinho e dedicação atende às nossas preces. Pensando em tudo isso que essa casa já conseguiu, antes da pandemia, éramos uma faixa de 72 a 76, já me perdi até no tempo dos trabalhadores da casa. Aí veio a pandemia, e a pandemia afastou muita gente comigo. Passou-se o ano e em meados de agosto eu fiz um convite àqueles que quisessem, de livre e espontânea vontade, voltassem a frequentar a casa. Passamos a dar assistência a crianças, porque começaram a aparecer casos de crianças a serem muito assediadas. Iniciamos os tratamentos e os trabalhadores foram voltando aos pouquinhos. E com o passar do tempo, na data de hoje, somos 75 trabalhadores dessa casa. É com prazer, com alegria no coração, que eu vi todo esse pessoal amigo, consciente dos seus deveres, voltarem para casa e poderem assim dar uma assistência maior a todos vocês que nos visitam e que acreditam que serão ajudados pela espiritualidade amiga através
do amor do Mestre amado Jesus e de sua Divina Mãe, Maria. Como o mês todinho, todas as quintas-feiras, até a última semana, até o último dia, digamos assim, do mês de maio, todas as palestras serão dedicadas a Maria. Então vamos orar aquela oração belíssima que homenageia a mãe do nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Jesus amado, Mestre divino, vontade, te entregamos neste momento esse ramalhete de flores, para que ofertes a tua divina mão, para que ela enche os nossos corações de esperança, de fé, de oportunidade de amealhar cada vez mais corações amigos, desejosos de trabalhar em teu nome, semeando o teu evangelho de luz entre todos nós que aqui habitamos. Que a tua luz, que o teu amor permaneça hoje e sempre com todos nós. Vamos agora ouvir a nossa irmã Olga, que tem muito a nos contar a respeito de Maria. Ok? Boa noite a todos e a todas, encarnados e desencarnados. É um prazer tão grande estar aqui, uma noite assim tão especial, que nos enche de alegria e de muita emoção. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade mesmo, e a casa pelo convite. Assim, foi meio que superfície, mas tudo deu certo, né? No final tudo dá certo. A gente corre, dá um jeito aqui e lá, e no final a gente consegue realizar a tarefa com muito amor. E quero aproveitar e iniciar já parabenizando essa casa, esses trabalhadores que se dedicam, são pontos de luz aqui na Terra. A Terra, esse planeta tão maravilhoso que Deus nos deu como moradia temporária, mas que às vezes a gente maltrata tanto, não só com as nossas ações, mas também com os nossos pensamentos, os pensamentos negativos que vibram energias baixas e contribuem para que a faixa vibratória do planeta demore a se elevar. Então, vamos nos empenhar mais nessa tarefa, né, de cuidar melhor do nosso planeta, principalmente porque nós temos a Mãe maravilhosa Maria sempre ao nosso lado, nos iluminando, nos orientando, nos guiando. Então, eu parabenizo a casa, 55 anos, né, uma pré-idosa, né, não é idosa ainda não, é uma pré-idosa, mas assim, se mantendo firme mesmo diante de tantas dificuldades, principalmente as dificuldades que nós enfrentamos com aqueles anos de pandemia, muitas casas que tiveram que interromper suas atividades e não conseguiram retomar. Outras estão indo assim, pouco a pouco. O que importa é o nosso empenho em manter o trabalho que nos foi confiado. E esse amor que a gente dedica a essa tarefa contribui muito para a melhoria do nosso planeta. A gente não se dá conta disso. A gente acha que é pouco. Mas o pouco que cada um faça é importante demais para melhorar o padrão vibratório do planeta Terra. Mas vamos falar de Maria, né?
Eu sou muito feliz porque eu tenho 3 Marias na minha vida. Deus me concedeu a honra de receber 3 Marias na minha vida. Todos os dias, desde que a primeira Maria chegou, eu agradeço. Eu agradeço pela primeira Maria, pela segunda Maria, e hoje eu agradeço pelas 3 Marias que eu tenho na minha vida. Bom, mas elas são seres maravilhosos, iluminados, mas nem chegam aos pés dessa Maria que a gente vai falar sobre ela, né? E busquemos os exemplos dela para a gente poder chegar bem nos pezinhos, pelo menos. Que o amor da nossa Mãe Santíssima nos envolva nesse momento por toda a nossa caminhada. Muito obrigada aí por facilitar. Vamos lá. Bom, as fontes que eu utilizei para nossas reflexões de hoje foram alguns livros. Alguns, inclusive, eu li já há muito tempo. Então, eu não lembrava todo o conteúdo. Então, tive que fazer assim, uma pescaria em alguns trechos. Mas todos eles eu li. E são livros, e há inclusive a Revista Espírita, que vale a pena a gente dar uma consultada. É o Livro dos Espíritos, A Caminho da Luz, fantástico. Momentos de Ouro, Exilados em Capela e a Revista Espírita de 1868, especificamente o artigo do mês de fevereiro. Então vamos lá. Primeira pergunta, quem foi Maria? Quem? Muito bem. Ó, já ganhávamos horas também. A mãe de Jesus. Esqueceram, foi? Foi a mulher escolhida para ser a mãe de Jesus. Eu até entrei na fila, mas fui reprovada, né? Maria ganhou. Eu acho que eu fui desclassificada já logo na primeira triagem. Bom, lá no Livro dos Espíritos, exatamente no capítulo 1, que trata do princípio vital da progressão dos espíritos, tem aquela pergunta 115, quem assiste minhas palestras sabe que eu constantemente comento sobre essa pergunta, porque eu acho ela, assim, muito esclarecedora para muitas coisas que a gente presencia aqui no planeta e muitas vezes ainda ficamos sem compreender o que acontece. Ficamos às vezes até estarrecidos. Como é possível? E ele pergunta, entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? E a resposta que os espíritos superiores nos trazem é que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade. Olha, todas as vezes que eu leio essa questão, eu fico muito feliz por saber que todos foram criados iguais. Então eu já imagino, Jesus foi criado igual, é um espírito puro e perfeito, então se ele chegou lá, eu também vou chegar. Então eu fico muito feliz com essa perspectiva, sabendo que vai depender do meu esforço durante a minha caminhada. Sei que ainda está longe, mas a gente vai cada vez mais amadurecendo, espiritualmente falando, e cada vez a gente se melhora. Então, com a lei de progresso, nós vamos alcançar realmente a perfeição. E aí, lá na Revista Espírita, em 1868, no artigo do mês de fevereiro, tem um artigo cujo título é Os Messias do Espiritismo. Um trechinho desse artigo diz o seguinte: ao lado de Deus estão numerosos espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros, que mereceram ser iniciados em seus desígnios para dirigirem a sua execução. Deus escolhe entre eles seus enviados superiores encarregados das missões especiais, poder chamá-los Cristos. Então, esses espíritos que trilham todo esse caminho evolutivo e alcançam o topo dessa escala evolutiva aí, já chegou lá, o espírito puro, não tem mais o que melhorar, já alcançou a nota máxima, eles são chamados de Cristos. E esses são selecionados por Deus para trabalhar na sua obra. Entre eles
esteve entre nós encarnado. Então Jesus trilhou esse caminho, progrediu, alcançou a perfeição e veio aqui nos ensinar a receita para chegarmos a essa perfeição. E lá no livro A Caminho da Luz, no capítulo 1, que trata a gênese planetária, é o item exatamente sobre a comunidade dos espíritos puros. Ele diz o seguinte: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então, esses espíritos, essa comunidade aí de espíritos superiores já se reuniu para tratar assuntos relacionados ao desenvolvimento, à organização e à estruturação da Terra por 2 vezes. Jesus é um dos membros dessa comunidade, tanto que ele é o nosso governador aqui do nosso planeta. E nesse segundo encontro, uma segunda reunião, o que é que foi discutido? Essa comunidade se reuniu para tratar alguns assuntos, não foi para bater papo, porque eles trabalham o tempo inteiro. E um dos temas que eles discutiram era quem substituiria o governador na direção do planeta. Por quê? Porque havia sido decidido que Jesus viria à Terra, que Jesus iria encarnar, estaria entre nós um corpo físico. Jesus já tinha milhões de anos, mas ele viria não para aprender, não para cumprir alguma pena, alguma expiação, nada disso, porque ele não tinha necessidade, já era o Espírito puro. Ele vinha justamente para ensinar, ele é o mestre. Então nós tivemos assim uma bênção maravilhosa quando Deus nos enviou esse mestre tão maravilhoso para que a gente pudesse ter um norte, para que a gente pudesse caminhar aqui na Terra com equilíbrio, com conhecimento sobre a verdade, com conhecimento do que estamos fazendo aqui. E um segundo tema é: quem seria escolhida para ser a mãe de Jesus? Ora, se ele ia encarnar, é óbvio que, pelas leis divinas, Jesus iria nascer pelas formas normais como todo habitante da Terra nasce. Uma mulher iria gerar, juntamente com o homem, ela iria passar pelo período da gestação e ter o parto, onde nasceria esse ser chamado Jesus. Então, uma mulher tinha que fazer esse papel. E como eu disse, entrei na fila, mas fui reprovada. Não podia ser qualquer uma. Já pensou? Receber Jesus é muita pretensão de obra, né? Mas a gente arrisca, né? Quem sabe mais adiante, né? Às vezes a gente recebe, são os espíritos superiores para nos ensinar. Quantos de nossos filhos são espíritos muito mais evoluídos do que nós, os pais, e vêm justamente para nos ensinar. Bom, então, vamos ver quem é que foi a escolhida, né? Maria foi a escolhida para receber como filho um Cristo. E nessas reuniões que eles fizeram, decidiram: vai você, Jesus, é você que vai. Você é muito corajoso, vai lá para aquele planeta, que aquele povo ali dá muito trabalho. Precisa de um mestre que realmente vai deixar uma lição que vai ficar circulando por muitos e muitos anos, até que essa humanidade se restabeleça. Então Jesus veio com essa missão de restaurar a humanidade, de recuperarmos. E aí, ela foi a escolhida.
Bom, e por que Maria foi escolhida? Porque tinha belos olhos? Porque era simpática? Porque seria uma mãe muito carinhosa? Seriam esses os atributos de uma mulher que deveria acolher em seu ventre um ser perfeito, um espírito superior e uma luz imensa? Acho que não seria suficiente só isso. Precisaria ser uma mulher com um perfil muito mais amadurecido, espiritualmente falando. Um espírito muito mais evoluído do que simplesmente ter a docilidade, ser uma pessoa do bem. Não é suficiente, né? Muitos de nós somos pessoas do bem, mas ainda não estamos preparados para recebermos como filhos espíritos superiores. Então, e a missão de Jesus não foi uma missão qualquer. Então, ele tinha que ter uma mãe que tivesse coragem para enfrentar o que iriam enfrentar juntos. Então, a mulher que seria a mãe de Jesus teria que ser uma mulher de elevado nível espiritual, sem mácula, um espírito superior que não tivesse mais débitos a resgatar, um ser especialmente forte que conhecesse o verdadeiro significado da palavra amor, um ser cheio de coragem, resignado e submisso à vontade do Pai. Assim era esse espírito chamado Maria de Nazaré, aquela mulher de aspecto frágil, delicado, mas de uma espiritualidade bastante elevada, um ser iluminado, porque somente um ser como esse suportaria passar por tudo que ela passou. Muitos de nós, por mais evoluído que a gente acredite que já estejamos, se tivéssemos que enfrentar as mesmas provas que Maria, ou nem todas elas, talvez não suportássemos, talvez tivéssemos desistido, reclamado, blasfemado. Por que Deus fizesse isso comigo? Eu me doei para receber seu filho, e por que eu tenho que passar por tudo isso? Quantos de nós não agiríamos dessa forma? Maria não. Maria aceitava tudo conforme o Pai tinha determinado, porque era uma mulher de coragem, uma mulher que sabia realmente o que era o amor a Deus acima de tudo, o amor ao Pai, a fé. Então ela não fraquejou em nenhum momento, nem mesmo diante de tanto sofrimento. Ver um filho sendo crucificado sem ser justo, porque mesmo que você tenha um filho criminoso, você não suporta vê-lo sofrendo uma pena. Imagine você ver seu filho sofrendo injustamente dentro do meio da rua. Então ela suportou aquele sofrimento com muita fé, acreditando em Deus acima de tudo e se manteve muito firme. Maria, espírito evoluidíssimo. Naquela encarnação, como mãe de Jesus, ela não estava evoluindo, ela não estava reparando nenhuma falta, ela não estava espiando mais nada, ela já estava pronta. Ela veio com essa missão de possibilitar a vinda desse mestre. Então não podia ser qualquer ser. Maria faz parte de um grupo de espíritos evoluídos que vieram para preparar a chegada de Jesus. É um espírito tão puro que recebeu a missão nobre de conduzir o governador da terra, modelo e guia da humanidade. Maria é sinônimo de amor. Prova disto foi a sua resignação ao presenciar o sofrimento de seu filho em nome da salvação da humanidade. Então, por aí a gente já percebe a grandeza desse espírito. E as pessoas costumam ter uma adoração tão grande para Maria, que pedem tanto, como você falou
metade do exórdio. A gente pede a Maria com tanta fé, porque sabe que o pedido dela vai chegar ao Filho e ao Pai. E nós seremos atendidos de acordo com a nossa necessidade e merecimento. Porque a gente só vai receber aquele que realmente nos for para o bem. Não é? Então, ela sabe se aquilo que estamos pedindo realmente vai nos fazer bem e vai interceder por nós, não tenho a menor dúvida disso. Então, ela é realmente uma mãezona, como dizemos às vezes, né? É uma mãe que abriga em seu coração todos nós, porque ela nos tem todos como filhos. E Maria, por ser esse espírito tão evoluído, para poder encarnar, tanto ela quanto Jesus ou qualquer outro ser superior, para encarnar aqui na Terra, que é um planeta ainda de baixa vibração, precisou passar por um preparo que é um tanto doloroso, porque esses espíritos muito elevados, os espíritos superiores, já têm um nível de vibração tal incompatível com esses mundos inferiores, como o planeta Terra. Então, preparo para o pré-espírito poder receber, né? Aquele corpo grosseiro, é intenso, é um preparo muito demorado. Eu li em algum lugar, não lembro bem a fonte, também não procurei assim me aprofundar, que Maria levou em torno de 1000 anos se preparando seu perispírito para poder encarnar no mundo como a Terra. Jesus, eu não estou lembrada, mas foi daí em diante, um tempo também, para a gente, né? A gente se admira, mas a eternidade, isso aí não é nada. Então é o processo natural de um espírito, quando vai precisar em missão para mundos inferiores, ele tem que se preparar. Então, eles se prepararam bastante, levou muito tempo, e aqui vieram e deixaram o seu legado, tanto Maria quanto Jesus, e continuam a cuidar de todos nós. As lições de Maria para a humanidade. Abnegação. Uma mulher abnegada que colocou o interesse da humanidade acima de tudo. Nunca desacreditou do Pai. Nunca se revoltou com todo aquele sofrimento que ela viu seu filho passar injustamente. Então ela sempre serviu a Deus com muita fé. Diz da literatura que ela diz, quando foi anunciado que ela receberia Jesus, esse Espírito: eis aqui a tua serva, faz em mim a tua vontade. É um exemplo que ela nos traz de abnegação, que muitos de nós, às vezes, não temos um mínimo diante das necessidades que temos que vivenciar. Então, que ela seja esse exemplo para que a gente possa seguir enquanto caminhamos aqui no nosso processo de evolução. Uma outra lição: servir sempre. Maria, todo o tempo dela foi dedicado a servir e continua servindo. Ela tem todo um trabalho ainda no plano espiritual. Claro que um espírito como ela está em esferas bem elevadas, mas a gente sabe que esses espíritos, né, pela sua presença espiritual, podem estar em vários locais ao mesmo tempo. É difícil para o nosso grau de evolução, o nosso conhecimento ainda tão limitado, compreender essas questões. Então, Maria é uma trabalhadora incansável. E existe uma legião chamada Legião dos Servos de Maria. Se Deus quiser, quando eu encarnar, eu vou me candidatar a uma vaga, se ainda tiver, porque eu acho que se a gente servir aí, a gente vai dar um passinho muito grande na nossa evolução. E pense num trabalho belíssimo. Maria é uma trabalhadora incansável. No plano espiritual, ela escolheu a tarefa de cuidar de cada encarnado que comete um suicídio. Olha que tarefa difícil, né? Acolher esses espíritos que voltam ao plano espiritual pela porta do suicídio. Então, são espíritos de um desequilíbrio muito grande,
que sofrem muito, que estão bastante desorientados, e ela escolheu essa tarefa. É amor demais, viu? É muito amor. Então, a legião dos seres de Maria são espíritos que trabalham no socorro aos espíritos que retornam ao plano espiritual pelo equívoco do suicídio. Esses trabalhadores são orientados e dirigidos pela presença espiritual de Maria. Ela é a chefona. Mas eles é quem estão trabalhando mais próximos a nós aqui na Terra. Ela já está no plano dela bem elevado, mas a presença espiritual de Maria é quem coordena todo esse trabalho, é quem orienta todo esse trabalho de assistência a esses espíritos. Quando souberem, quando conhecerem alguém que partiu desta forma, orem aos servos de Maria, pedindo assistência a esses irmãos, porque ainda são irmãos que desconhecem as verdades, que não acreditavam na imortalidade da alma e achavam que com a morte todos os problemas iriam cessar, e quando se vê vivo, aí vem um arrependimento muito grande, vem um desespero, e precisam ser muito acolhidos, porque todos são filhos de Deus, todos nós. Então, oremos sempre por cada um desses irmãos. O perdão incondicional, outra das lições que Maria nos deixou. Eita, que lição difícil de cumprir, de praticar. É muito difícil. A gente diz assim, mas eu já perdoei fulano. Tem certeza? Eu digo tanto isso, aí às vezes fulano pisa no meu carro. Aí eu percebo que eu não perdoei totalmente, não. Eu tenho esse desejo enorme de aprender a perdoar indistintamente, incondicionalmente. Mas ainda é muito difícil pelo grau de evolução que eu ainda me encontro muito abaixo. Mas essa consciência e essa lição fresquinha é que vai me impulsionar, vai me ajudar para que eu persevere nesse intuito de conseguir aprender a perdoar. Até porque não falta oportunidade. Nós vivemos num mundo onde muitos de nós aqui estão cercados de desafetos. Desafetos encarnados e desafetos desencarnados. Estamos cercados. Porque ainda não colocamos em prática, porque não aprendemos todas as lições que Jesus nos ensinou e que Maria nos deixou. Porque se bastava uma lição, se já soubéssemos colocar realmente em prática aquela liçãozinha, amar ao próximo como a si mesmo, com certeza não estaríamos presenciando mais nenhuma guerra sobre a terra. Não estaríamos presenciando mais a fome material sobre a terra. Não estaríamos presenciando mais nenhum irmão nas ruas dormindo numa calçada, às vezes em cima de um papelão, sem a menor condição de higiene. Porque nós iríamos nos amar uns aos outros. O nosso planeta é rico demais. Tem condição e tem espaço para todo mundo. Mas o nosso egoísmo ainda é muito grande. E é esse sentimento, que é essa chaga que atrapalha o progresso da humanidade. Progresso intelectual nós já tivemos um bocado, não é? Intelectual, da ciência, mas o moral está um pouquinho devagar. Então, se a gente pudesse aplicar mesmo nas nossas ações esse princípio, estaríamos vivendo já no mundo de regeneração. Eu não tenho nem nós estaríamos com a Terra já classificada como mundo de regeneração. Então, o perdão incondicional
é uma das lições que Maria nos deixou, e o exemplo que ela nos dá é justamente o socorro que ela presta a Judas, aquele que traiu o filho dela. Olha, se alguém disser que meu filho é feio, eu já estou com raiva. Quanto mais se trair, ele for parar numa cruz. Nós não somos assim? A gente pode falar mal dos filhos, mas ai de quem falar. A gente defende com unhas e dentes. Nossos filhos são maravilhosos para nós. Graças a Deus, já pensou se não fosse? Porque nós temos que aprender a amar. E os filhos são alguns desses instrumentos que Deus nos oferece para a gente aprender a amar. Aí tem um poema chamado Retrato de Mãe, que está exatamente no livro Momentos de Ouro, pelo Espírito Maria Dolores e psicografia de Chico Xavier, onde ele diz exatamente o seguinte: depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego do além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabes? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazer o rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora, nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei que a dor que causa o remorso que escutas, venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou sereno: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude pasmo: mãe, não venhas aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver, ao pé da pobre mãe que forjara o seio. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a escondidos, chamou-me de monstro, por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo à vida,
maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, neste instante, como que olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Esse poema nos mostra claramente o poder de perdão que essa mulher nos ensinou. Perdoou aquele que provocou todo o sofrimento, dos responsáveis por todo o sofrimento do seu filho, que mesmo sabendo que ele não era nenhum criminoso, ele o entregou, traiu e ele foi crucificado. Ao se arrepender, escolheu o pior caminho para tentar corrigir o erro. Podia ter tentado corrigir com amor, servindo na missão de Jesus, do Evangelho, mas não. Ele preferiu tirar a própria vida. Aí lá vem o outro débito, né? E ao se encontrar no mundo espiritual vivo, sofrendo no remorso, quem o socorre? Maria, a mãe daquele que tanto sofreu na cruz por causa de Judas. Então, esse exemplo, esse poema, ele nos traz uma reflexão muito profunda sobre a importância do perdão. Porque quando perdoamos sinceramente, nós estamos dando um passo muito além para o nosso progresso espiritual, nosso progresso moral, que é esse o objetivo da nossa caminhada aqui na Terra. Nós não podemos evoluir vivendo apenas no mundo espiritual. Ora estamos lá, ora estamos cá. Mas é imprescindível a experiência corpórea para que a gente possa progredir e alcançar a perfeição. E quando alcançarmos a perfeição, vamos conhecer a verdadeira felicidade. Porque, como dizem, a felicidade não é ainda desse mundo. É um mundo ainda muito ligado à matéria. Quando nós formos muito mais espiritualizados, nós vamos encontrar muito mais significado para a felicidade. E Maria é esse exemplo que nos faz refletir sobre o que devemos fazer enquanto aqui estamos. Sabemos, pela doutrina que tanto nos esclarece, que estamos vivenciando uma experiência no corpo masculino ou no corpo feminino conforme nossas necessidades. Isso não quer dizer que eu sempre fui mulher ou que o outro sempre foi homem. Então, os corpos, eles só servem de instrumento para o nosso progresso. Então, homens hoje, talvez sejam mães em outra existência ou tenham sido. Mães hoje, talvez sejamos pais no futuro ou tenhamos sido. Então, nós vamos vivenciando essas experiências com o objetivo de progredirmos. E os exemplos que nós temos são esses dois espíritos maravilhosos que estiveram encarnados entre nós: Maria e o seu filho Jesus. E Maria nos ensinou muitas lições, muitas. Aliás, ela só ensinou boas lições. Nos ensinou que devemos reconhecer a maternidade como uma bênção e uma maravilhosa oportunidade de crescimento espiritual. Não estamos dentro daquele núcleo familiar por acaso, não foi na sorte.
foi pela necessidade evolutiva. E no papel de mãe, quando estamos encarnados em corpos femininos, corpos de mulher, com a tarefa de receber outros espíritos como filhos, sejam biológicos ou não, temos o compromisso de amá-los e cuidá-los, auxiliando no seu processo de evolução. É muito difícil uma tarefa como essa nos dias de hoje. Exige um esforço ainda muito maior. Hoje nós temos um formato de família bem diferente das famílias do início do século XX. E hoje nós temos muitos fatores que são verdadeiros desafios. Mas se nos espelharmos em Maria, nós vamos dar conta do recado. Nós vamos ser excelentes mães e excelentes pais. Nós vamos cumprir bem a tarefa que o Pai nos confiou quando entregou os filhos dele para que cuidássemos. E é isso que nós precisamos ter consciência. Maria é a mãe das mães, é a mãe de todos nós. Deus confia às mães uma bela missão. Nós estamos no mês de maio, onde a gente dedica esse mês às mães. Embora todo dia é dia das mães, é dia dos pais, é dia do ser humano, para que a gente aqui aproveite cada momento que estamos vivendo. A gente não sabe a hora que a gente vai embora, nenhum de nós. Então é importante que a gente aproveite bem essas oportunidades, vivenciando essa experiência materna com muito amor, com muita responsabilidade, com renúncia, com abnegação, servindo sempre. Ao recebermos em nosso ventre uma criação de Deus, estamos recebendo a missão de cuidar, proteger, educar e amar aquele que encarna para mais uma experiência educativa em sua jornada evolutiva. Maria nos ensinou o que é ser mãe. Ser mãe é amar alguém mais que a si mesma. Eu sei que muitos de nós, apesar de, ao encarnar, ter concordado que receberia essa missão e prometido cumprir bem, mas quando chega aqui diante das dificuldades, que não é fácil, aí dá uma capelada, aí fraqueja, e ele desiste. Esse não é filho que eu pedi a Deus. Esse menino não tem nada a ver comigo. Nem parece que é meu sangue. Que filho ingrato. Ame-o assim mesmo. É o que Jesus nos diria. É o que Jesus nos diz. Amai-vos uns aos outros. Ame o filho que Deus lhe entregou. Ame com todas as forças, reconhecendo todas as falhas que ele tem, mas ame-o acima de tudo. Se ele não aproveitar esse amor, o problema é dele. Ele é um espírito em processo de evolução. E você está apenas auxiliando. Faça a sua parte, mas faça com amor verdadeiro. Renuncie. Renuncie quantas coisas forem necessárias. É melhor se arrepender depois do que fez demais do que ter deixado de fazer. Maria é exatamente o ícone que representa o modelo de mãe. Quer ser uma boa mãe? Olhe para Maria. Pense nela, pense nos exemplos que ela nos deixou, nas lições maravilhosas e peça força, né? Maria, mãe, por favor, me ajuda, porque eu tenho que cumprir essa missão. E aí ela com certeza vai nos ajudar. Bom, a grandeza da obra de Maria. Deus contou com essa mulher espetacular para uma grandiosa missão na terra. Permitir que o Cristo, Jesus, encarnasse para cumprir a missão que o Pai lhe confiou. Nos ensinar o caminho para a felicidade, que não há outro a não ser pela caridade e amor ao próximo. Pronto, a gente só precisa dessas duas coisas. Estamos com a faca e o queijo na mão, gente. É caridade, amor ao próximo. Pronto.
vamos ser felizes. Com certeza. Muitas coisas que hoje nos atormentam, vamos deixar de atormentar, porque a gente vai ver que aquilo tudo ali não faz sentido. Bom, como estamos bem perto já do Dia das Mães, segundo o calendário terreno, eu quero desejar a todas e a todos que já vivenciaram, hoje estão em corpos masculinos, mas com certeza um dia já foram mães. Eu desejo a todas que nessa atual existência vivenciam ou irão vivenciar a experiência da maternidade, que sejam iluminadas por nossa Mãe Maria e realizem muitas conquistas, principalmente aquelas que elevam a alma. Um dia de luz para todas as mães e eu desejo um feliz Dia das Mães. E eu agradeço muito essa oportunidade, essas vibrações de vocês que tanto me ajudam. A Deus, a Maria, meu Deus, muito obrigada. E eu quero encerrar com um vídeo com uma música para Maria, se o som assim permitir. Tá bom, tá aí. Não sei se está aqui dentro. Acredito que esteja. Posso colocar? Esse microfone é onde?
É uma música belíssima, mesmo que não tivéssemos a imagem, mas é uma música que nos toca profundamente e que possamos, nesse momento, ter recebido essas bênçãos, da harmonia que essa melodia nos traz, sentindo o amor de Maria a nos envolver durante toda a nossa caminhada. Muito obrigada a todos vocês, muita paz, muita luz e um feliz Dia das Mães para todos. Namastê. Queremos agradecer a presença da nossa irmã Olga Mira em nossa casa. Vamos encerrando hoje a nossa atividade de homenagem a Maria, a nossa Mãe Rainha. Em seguida haverá o passe. Todas as obras caritativas que a nossa casa tem se empenhado em fazer como doação aos necessitados, sempre encontraram ética e oportunidade de exercer a caridade através de todos vocês que nos frequentam. Na próxima semana, a semana do Dia das Mães, que é o segundo domingo de maio, nós estaremos fazendo distribuição de enxovais para mães carentes. Tudo isso é feito com a cooperação de vocês. Sempre, de uma maneira ou de outra, está chegando alguma coisa. Ontem eu recebi uma doação de muitos brinquedos. Era algo que a gente estava arquitetando. O que é que a gente vai fazer no fim do ano para as nossas crianças? Porque todo Natal, todo ano a gente promove uma festa onde vem palhaço, onde vem animadores infantis para a nossa casa, e aqui se enche de crianças, de balões e de brinquedos. Pois ontem já recebemos uma quantidade boa de brinquedos que já vão ficar armazenados, aguardando o final do ano para poder serem distribuídos. A todos vocês, desde já. As contribuições, quem quiser contribuir, até o dia 10. Até o dia 10. Quem quiser contribuir com esses enxovais, ora trazendo roupinhas, ora fazendo doação em espécie, através do Pix, nós estaremos recebendo até o dia 10, para em seguida irmos à cidade, terminar as compras e organizar os enxovais. Desde já, o nosso muito obrigado. Queremos agradecer a nossa irmã, porque a palestra de Olga seria na próxima semana, mas a moça que faria a palestra de hoje adoeceu. E de última hora a nossa mãe, a nossa irmã, fez uma troca com uma amiga e aqui veio trazendo a sua mensagem de luz sobre Maria. Muito obrigada a ela. Vamos fazer a nossa prece de encerramento e em seguida agarrar o passe. Senhor, já que estamos sendo merecedores de tuas graças, ajuda-nos a enfrentar todos os obstáculos. Dá-nos força suficiente para abrandar os corações empedernidos. Emudece nossos lábios, fecha os ouvidos a qualquer injúria. Dá-nos as provas que julgarmos necessárias, mas dá-nos também a coragem de enfrentá-las contigo no coração. Te agradecemos, Senhor e amigo, a oportunidade que tivemos nesta noite de nos reunirmos em teu nome. Que a tua misericórdia infinita seja derramada sobre todos nós e que ela possa ser levada até os nossos lares. Muita paz para todos.